Então seja bem-vindo a esse vídeo, porque hoje o título desse vídeo, tá? E o título dessa mensagem aqui é Crente Pobre se organize para ficar rico, tá bom? Bem, eu quero começar já com essa citação aqui de um livro que diz: se você não consegue organizar suas finanças enquanto é pobre e ganha pouco, imagine quando ficar rico, tá? Veja, primeira coisa, para você começar a entender que você precisa sair desse estado de pobreza que você está, é você precisa se organizar. Ninguém que é desorganizado financeiramente vai chegar a lugar nenhum, tá? Bem, olha só isso aqui. 3 perguntas para que você possa entender. Antes, você já, quando foi ao supermercado, você viu aquelas senhorinhas que tem ali uma cadernetinha, um papelzinho, e elas anotam tudo que pegam, ou pegam tudo que está anotado. Você já viu isso acontecer? Você é desse tipo de pessoa? Você pode até pensar assim, não, mas isso aí é porque ela é pobre. Talvez sim, e talvez não. Talvez é porque ela seja uma pessoa organizada e ela não vai comprar nada que não esteja fora do seu orçamento. Porque quer ver uma coisa que enche os olhos de um pobre? Chama-se a tal de promoção, né? Promoção daquilo outro. O pobre chega no supermercado, aí tem uma bacia na promoção, ele já até tem essa bacia em casa, mas ele vai lá e compra essa bacia, né? Compra uma sandália, às vezes a sandália é maior até do que os pés, mas ele compra porque estava na promoção. Então, primeira coisa que você precisa entender, olha isso, vou ler de novo, tá? Se você não consegue organizar suas finanças enquanto é pobre e ganha pouco, imagine quando você ficar rico. Você precisa ser alguém organizado com as suas finanças, tá? Você precisa saber. E aí, você precisa ter essas 3 perguntas na sua mente. Vou perguntar aqui para você, tá? Veja bem, qual é o valor do seu salário líquido por mês? Ou seja, o valor que realmente cai na sua conta. Quanto que de din-din você realmente ganha? Você sabe? Hã? Vamos para a próxima. Qual o valor do seu custo de vida? Ou seja, de quanto você precisa para viver e pagar suas contas essenciais, como aluguel, alimentação, água e luz. Tá? Primeiro é quanto você ganha. E o segundo, quanto você precisa para pagar ali as suas dívidas essenciais que eu falei. Terceira, após pagar todas as suas contas e fazer as suas compras, quanto sobra do seu salário? Você sabe essas 3 perguntinhas? Você sabe responder? Se você não souber responder, você precisa então começar a se organizar, tá? Não tem como você melhorar a sua situação financeira se não sabe como ela está, tá? De quanto precisa e de quanto precisa economizar, onde você está gastando mais, onde deveria gastar menos. Se você não souber essas coisas, você nunca vai conseguir sair da pobreza, tá? Outra coisa que você precisa entender, e escreva isso no pedacinho de papel se você puder. Existem gastos essenciais e gastos que não são essenciais. Então, gastos essenciais são aqueles que não tem como você se livrar deles de maneira nenhuma. São necessários para a sua sobrevivência. Como? Tem algumas pessoas que, se não tiver isso, não conseguem viver. O que é? Aluguel, alimentação, água e luz. Tá? Esses são gastos essenciais. Mas tem alguns gastos que comem as suas finanças, comem o seu dinheirinho, e você precisa dar um jeito de diminuir ou começar a eliminar, tá? Vamos lá. Tem pessoas que elas são pobres e querem viver como se fossem ricas, porque vê o vizinho fazendo e querem fazer também. Todo final de semana tá lá um pobre assando uma carne ali no seu quintal, convida os parentes, gastando dinheiro. Na verdade, às vezes nem tem dinheiro, ele passa o cartão de crédito. Se você é esse tipo de pessoa, você precisa começar a cortar isso, tá bom? Senão você nunca vai ter dinheiro sobrando para suas emergências. Outra coisa que você talvez é um crente ou não, tá? Não um cristão, mas você faz isso. Todo final de semana você está indo para
para shopping, para restaurantes, pizzaria, enfim. Meu amigo, você é pobre, e pobre precisa se organizar, ele precisa ter uma caderneta com que ele ganha. Primeira coisa, coloque na caderneta quanto você ganha, tá? Quanto é as suas despesas essenciais, aí a luz custa tanto, a água custa tanto, a internet custa tanto, e aí precisa ter um orçamento aqui de quanto você vai gastar na pizzaria e de quanto precisa sobrar. Tudo tem que estar milimetricamente ali anotado, tá bom? Então comece a fazer isso e você vai começar a sair desse estado aí de pobreza, tá? Crente pobre hoje, mas amanhã você poderá ser uma pessoa de uma condição financeira bem melhor, tá bom? Se uma pessoa desorganizada, enquanto ganha pouco, continuará assim quando passar a ganhar muito. A organização é fundamental para ricos e pobres. E quanto mais desorganizado você for, menores as chances de administrar corretamente seu dinheiro, tá bom? Quero finalizar com essa frase que diz assim, ó: se você fizer o mesmo que a maioria faz, terá os mesmos resultados que a maioria tem. E a maioria dos brasileiros está endividado, tá bom? A maioria dos brasileiros está endividado. Então não seja o próximo, tá? A continuar endividado. Se organize as suas finanças. Repito, precisa colocar quanto que você ganha por mês, tá? Quanto que você vai gastar com as suas dívidas essenciais, tá? E quanto sobrou. Se não sobrou, aí você precisa então agora fazer sobrar. Como? Ou cortar algumas coisas que de fato precisam ser cortadas, como, sei lá, internet, ou as idas em restaurantes ou em lanchonetes, ou então você precisa fazer agora com que o seu dinheiro, que é pouco, ele possa ser aumentado, acrescentado mais um valor sobre ele, fazendo o quê? Renda extra. Eu vou falar nisso em um outro vídeo, tá bom? Por isso, quero te convidar para que você se inscreva no canal, tá? E nos ajude a compartilhar esse vídeo, que tem muitos crentes aí que estão pobres, tá? E precisam sair desse estado de pobreza. Não estou falando da graça de Cristo, estou falando financeiramente. Deus te abençoe. Forte abraço. Maranata.